a UNITA, durante algum tempo, não é, ficou muito tempo confinado nas matas. Porque, de outra forma, não tem justificação nenhuma. E este ambiente que o MPLA está a criar, o MPLA está a criar, porque o MPLA manda em tudo. Quando eles fazem, ninguém age, e quando são os outros conseguem agir. Está a criar exatamente um ambiente. Grande entrevista na DW com António Caedo, militante do MPLA, e Nelito Iquico, militante da UNITA, sobre o caso IGI. Acompanhe e deixe a tua opinião nos comentários. O MPLA esteve realmente por detrás destes acontecimentos, como acusa a oposição? Essa foi uma das questões colocadas ao jurista António Caedo, militante do MPLA, partido no poder, que rejeita por completo as acusações da UNITA e considera que a narrativa da oposição não corresponde aos factos. Bom, essas alegações não fazem qualquer sentido. Como o prezado jornalista sabe, a UNITA, durante algum tempo, não é, ficou muito tempo confinado nas matas. O país viveu um período de guerra fratricida, mas a partir de 2002, veja aqui, mesmo muitos membros da UNITA que encontravam-se nas matas, o governo congregou-os, deu-lhes abrigo, residência, segurança e nunca houve sequer qualquer movimentação no sentido de exterminar, conforme está a ser dito agora. Eu penso que isto é como um filho, um pai que reeduca um determinado filho, dá-lhe educação, dá-lhe abrigo, e depois esse filho vem dizer que o pai agora quer matá-lo. Não faz muito sentido. E, aliás, se o governo pretendesse, tal como fazem crer, linchar ou eliminar fisicamente determinado político, primeiro é que não faz parte das competências do Estado, qualquer governo nunca faria isso, mas se fosse a eventualidade, não seria numa das províncias como a província do Ixi. Veja aqui, quem protege os deputados da UNITA, os quadros da UNITA, é essa Polícia Nacional. É a Polícia Nacional, e aqui em sede da unidade que protege as individualidades protocolares, são eles que dia e noite acompanham o itinerário de todos os quadros da UNITA, de todos os deputados da UNITA. Então a questão é, qual é aqui eliminar fisicamente um dirigente, um quadro da UNITA? Penso que não faz muito sentido. É uma espécie de pânico na sociedade. A UNITA, às vezes, tem um problema moral. O problema moral é de desacreditar o outro, desacreditar as instituições, descredibilizar as instituições. Tanto, e eu penso que nós estamos atentos quanto a isto. Aqui se vê a questão da responsabilização por parte dos quadros dirigentes da UNITA que motivaram os jovens para irem para o IS para praticarem atos de arruaça. Ainda assim, as imagens dos confrontos levantam dúvidas. A UNITA fala em 31 feridos, 10 dos quais em estado grave. Afinal, o que justificaria o uso ou recurso à força policial num ato que o partido garante ser pacífico? Como sabe, o Estado angolano, nos termos do artigo número 6 da nossa Constituição, subordina-se à própria Constituição e funde-se na legalidade, conquanto todos os atos praticados por qualquer ente carece, segundo a própria lei, de alguma nuance. Veja aqui, a nossa lei, que trata da matéria de reuniões e manifestações, é clara, não pode haver reuniões ou manifestações próximo de, digamos aqui, instituições de soberania. O que ocorreu? A UNITA entendeu realizar um ato de massa, primeiramente realizou seu acampamento da Jura, esse acampamento durou cerca de 5 dias, sem tumulto, mas para o desfecho dessas festividades era necessário então realizar, portanto, um ato de massa em frente à sua sede partidária na província do Ixi. Só que esta sede, curiosamente, está de frente a um tribunal e como sabe, em função da norma, não é possível que se realize uma atividade que poderia aglomerar mais de 1000 pessoas, era uma moldura humana muito elevada. Como sabe, a UNITA levou quase todos os seus militantes, seus quadros para a província do Ixi de Gabindo Cunene, levou também muitos ativistas, sobretudo aqueles mais venais, mais radicais, também estavam no IS, e isto o governo entendeu indicar um outro local. A UNITA disse que não podia realizar na Praça da Independência, que é uma praça, um espaço muito mais vasto. A UNITA entendeu que devia mesmo realizar em frente, digamos assim, da sua sede. Ora, face a essa contradição, não é, o governo e o Estado, no cumprimento escrupuloso da lei, colocou ali a força de ordem e segurança. Posteriormente, houve atos também aqui de intolerância política por parte dos militantes da UNITA, como o caro jornalista sabe, no mesmo dia, em Luanda, em Angola, sobretudo, realizou-se cerca de 53 mil assembleias de renovação de mandatos no partido MPLA, e isto, em termos dessas assembleias, houve bandeiras do partido MPLA em determinadas artérias, sobretudo próximo das suas sedes. E os militantes da UNITA, sobretudo os que vieram de Luanda e os ativistas, foram arrancando essas bandeiras. Ato contínuo, houve também aqui aquela desobediência, porque o governo provincial do IS convidou o secretário provincial da UNITA na província do Ixi para indicar um local, e este recusou-se. Portanto, face a essa recusa e face aos perigos que se colocavam o patrimônio público, no caso do tribunal, então a polícia teve que manter a ordem e a tranquilidade pública. Aliás, a polícia tem esse dever, a polícia tem o dever de manter a ordem e a tranquilidade pública, e quando as coisas parecem sair do normal, a polícia tem todo o direito de usar a força, a violência legítima. A oposição acusou ainda as autoridades de aplicarem 2 pesos e 2 medidas. Diz que atividades promovidas pelo MPLA decorrem sem problemas, enquanto iniciativas da UNITA enfrentam frequentemente restrições e intervenções policiais. Como é que vê essa acusação?
Como sabe, a UNITA, hoje por hoje, tem uma espécie de gabinete de ódio. Em termos de desinformação estratégica, a UNITA está muito adiantada, mas quando se realiza uma passeata, uma caminhada, é uma coisa muito normal. O grande problema é que aquilo era uma espécie de reunião, era uma espécie de reunir um determinado número de pessoas de frente a um objetivo que é tido como um órgão de soberania. Ora, a nossa lei das manifestações e reuniões proíbe que essas atividades devem decorrer pelo menos até 300 metros do objetivo. Mas, se o caro jornalista conhece a rua vulgarmente chamada como a Rua dos Cães, onde está a sede provincial da UNITA, está exatamente de frente, ou seja, a menos de 15 metros do Tribunal, portanto, de Comarca do Ixi, pelo que, do ponto de vista da norma, da legalidade, o ato de per si já era ilegal. Por isso é que o governo provincial, na senda mesmo de garantir que a UNITA realize o seu ato de forma urbana, indicou um local espaçoso. Mas a alegação da UNITA é que naquele local não reunia condições. Mas, se o caro jornalista perceber, onde realizou seu acampamento da UNITA, da Jura, era nas matas, havia capim, fizeram uma espécie de limpeza e montaram lá suas tendas e ficaram naquele local durante 5 dias. Agora, a Praça da Independência, que é um local vasto, que o governo indicou, eles entenderam que ali não podiam ficar porque havia poeira. Não faz muito sentido. E hoje por hoje, a UNITA agora vai fazer campanha. Essa cena de vitimização permanente. A UNITA vive essa teoria de vitimização permanente, de intolerância. E quando as coisas viram-se contra ela, vem com o discurso de que o MPLA não quer que a UNITA realize as suas atividades, o MPLA está perseguindo Alberto Costa Júnior, o MPLA quer matar Delite Quick. Portanto, essas declarações para qualquer cidadão normal consegue perceber que não faz muito sentido. Porque é o MPLA que teve clemência com a UNITA em 2002, quando a UNITA estava totalmente debilitada, fragilizada, que, portanto, amparou a UNITA e deu-lhe os fundamentos para, então, no jogo democrático, crescermos e construirmos o nosso país. Já vamos ouvir daqui a pouco Nelito Equipe, líder da Jura neste programa Radar, mas haverá cada vez menos espaço para o diálogo político em Angola ou estaremos perante um sinal de maior intolerância à medida que o país se aproxima de um ano ou novo ciclo eleitoral? Bom, não faz muito sentido. O prezado jornalista deve ter muito cuidado quando, portanto, ouve determinados analistas. Nós, pelo menos que estamos nessa lide, conseguimos identificar alguns militantes da UNITA com capa de analistas, mas observando bem o itinerário do discurso, a UNITA conseguiu, pela primeira vez, ser o primeiro partido político na oposição do mundo a ter também bajulador. É um partido que também tem, embora esteja na oposição, mas criou os seus bajuladores, começando por esses tais analistas políticos, e depois temos aquela sociedade servil, não é? Deixou de ser sociedade civil para ser sociedade servil da UNITA. Serve a UNITA, é só o prezado jornalista verificar. Quase todos os ativistas em Angola são desempregados, nunca trabalharam, vivem às custas da UNITA. E todos eles estavam nesse acampamento, todos eles estavam no IS. Os militantes do Partido UNITA na província do IS, eu até conheço o primeiro secretário, o ilustre Damião, que é um indivíduo muito cerebral, muito intelectual, sem querer elevar ou sublevar a figura do Damião, o secretário provincial do IS da UNITA, é uma pessoa intelectual de finas tipo. E quem praticou aqueles atos, eu tive contato com determinados militantes da UNITA no IS, não foram eles, não foram os militantes da UNITA na província do IS, foram militantes que, portanto, faziam parte de um outro, portanto, os que fingiram de Luanda, entenderam isso. Devemos ter cuidado com estes analistas. Agora, falar que o partido MPLA está a perder legitimidade popular é falacioso. Falacioso por duas razões. Primeiro é que o MPLA é o partido político que mais cresce. Só para teres uma ideia, no sábado foram realizadas conferências municipais, e sobretudo municipais, que albergou mais de 3 milhões de militantes no único dia. Ora, esses foram apenas aqueles que tiveram acesso a digamos, aqui, a participação. Sem mencionar os que não estiveram presentes nessas atividades. O que ocorre é que os militantes do Partido MPLA são ou procuram sempre ser os mais civilizados, procuram ser os mais educados. É só ver se o caro jornalista hoje desafia o jornalista nesse momento a criar uma publicação contra o Adalberto Costa Júnior, só de brincadeira, e criar uma contra o presidente João Lourenço, e verás o que é que serás alvo de inúmeras críticas. Portanto, depois se questiona quem é intolerante. Portanto, para aferirmos em Angola qual é o partido dos intolerantes, dos irresponsáveis, é muito simples. Eu desafio agora o caro jornalista. Faça agora uma publicação nas tuas redes sociais contra o Adalberto Costa Júnior e faça uma publicação contra a sua excelência o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço e verás, de fato, o que é sofrer. Nós, os militantes do MPLA, sofremos todos os dias. Segundo eles, quem é militante do MPLA atualmente está a procurar cargo, está a procurar, não é patriota. Mas quem é militante da UNITA, este é patriota, este quer desenvolver o país. Portanto, é uma mentira que devemos desconstruir. A UNITA passa uma mentira nos jovens, sobretudo alguns jovens famintos ativistas, de que, uma vez assumido o poder, não é, abrirá uma gaveta onde todos os problemas sociais de Angola vão ser resolvidos. Isso é mentira. E nós não podemos acreditar nessa falácia. De fazer ativismo, fazer mudança num país, precisa-se de 2 ingredientes principais. Primeiro, juventude, que o nosso país temos de sobra. Mas também precisamos de inteligência, precisamos de conhecimento. O jovem deve perceber das coisas, de estatística, de economia, de segurança. Para não pensar que a mudança é algo que surge da noite para o dia. O nosso país precisa de nós, os jovens. E nós, os políticos, não precisamos radicalizar os discursos, não precisamos desacreditar os outros, injuriar os outros partidos políticos, porque isso não vai permitir que a gente reconstrua o Estado que a gente sonha.
Ok, muito obrigado, António Caebo. E para nos ajudar a compreender melhor o que aconteceu no IJ, junta-se a nós Nelito Equico, líder da Jura, o braço juvenil da UNITA. Nelito, muito obrigado por se juntar a nós. Eu estou muito confuso. O que de facto aconteceu no IJ? Foi a UNITA a provocar, a ser desobediente? Primeiro, agradecer o vosso convite, mas eu também fiquei confuso. Colocar alguém que não esteve no IJ a comentar durante tanto tempo sobre factos que não conhece, para mim é meio confuso, né? Também. E eu acho que a DW tem narrou todos os factos que aconteceram no IJ, tem as imagens, inclusive teve um repórter da DW que acompanhou todos os incidentes do IJ, por isso mesmo facilmente chegamos à conclusão o que é que aconteceu no IJ. Nós já fizemos inúmeras intervenções públicas a denunciar o que aconteceu no IJ e pouco ou nada tenho a dizer, a comentar. Aliás, desde eu estou aqui a acompanhar esta peça, que deve ter aí 20 e tal minutos, teve intervenções do presidente, teve intervenções de outros dirigentes, e todos eles narraram os factos que aconteceram no IJ. E eu não sei se tenho mais alguma coisa a acrescentar, porque fiquei sem quase nada a dizer. Bom, depois dos confrontos e relatos de dezenas de feridos, que responsabilidade política atribui ao governo e ao MPLA? Bem, o governo é liderado pelo MPLA e, seja qual for a razão, eu fiz intervenções na província do IJ e fiz também cá em Luanda a dizer que nada justifica e nada justificou o uso desproporcional da força. Toda uma ação da polícia deve basear-se na proporcionalidade. Quando a polícia age de forma desproporcional, eu penso que acaba cometendo na medida em que estava a agir contra cidadãos indefesos que estavam de frente à sua sede na realização de um evento. Alega-se que aí estávamos ao lado de um órgão de soberania. O que não dizem é que nós temos este secretariado desde 1975. O que não dizem é que aquela sede sempre acolheu os nossos atos. O que não dizem é que o governo é que nos encontrou aí. Ou seja, o Poder Judicial é que nos encontrou aí. Quem colocou o Poder Judicial ali, aquele tribunal ali, devia ter tido cuidado de não colocar um órgão de soberania, um tribunal, a menos de 100 metros junto à sede da UNITA. Portanto, isso não fizeram. Colocaram a sede. E na sexta-feira, na quinta-feira, quando o presidente da UNITA chegou, houve um ato político ali. E a mesma polícia que atirou contra os militantes da UNITA esteve aí a proteger o ato da UNITA. Portanto, esta alegação não faz sentido. Da mesma forma, volto a dizer, a DW teve um repórter ali e sabe que o MPLA colocou bandeiras junto à parede da Assembleia Nacional, o núcleo provincial da Assembleia, que é um órgão de soberania, o que é proibido por lei. Por que a polícia não foi lá tirar as bandeiras do MPLA? Por que não prendeu os jovens que colocaram as bandeiras do MPLA de frente ao núcleo provincial da Assembleia Nacional? Por que a polícia não prendeu quando os jovens do MPLA colocaram música alta e bandeiras de frente à sede da UNITA, que é ao lado do tribunal? Sendo que a UNITA não podia realizar porque aquele é um espaço adjacente a um órgão de soberania. Já os militantes do MPLA podiam realizar atividade, música alta, colocando bandeiras. Faz sentido? Claro que não faz sentido. O que aconteceu e o que está a acontecer é muito simples. Eu peço desculpas, é muito simples. É o partido de regime a usar as forças de ordem e segurança para a competição política. Porque de outra forma não tem justificação nenhuma. E este ambiente que o MPLA está a criar, o MPLA está a criar, porque o MPLA manda em tudo. Quando eles fazem, ninguém age, e quando são os outros conseguem agir. Está a criar exatamente um ambiente de humilhação, intimidação, para que as pessoas recuem, para que as pessoas tenham medo e desistam da luta, de uma luta de verdade, de uma luta pacífica, mas sobretudo de uma luta vencedora. Eles querem atrair as pessoas para o medo. Querem atrair para o medo e querem atrair as pessoas para a violência. Este que é o ponto central. Tudo o resto que a polícia diz, o partido fez, deixou de fazer, não faz sentido. Okay. Eu sou jornalista da pergunção. Houve uma comissão que se criou, permita que eu termine, houve uma comissão que se criou do governo provincial de Extremo, o secretário-geral da UNITA, o segundo comandante da polícia, e reuniram um dia antes, no dia 7, e se deliberou que o comício ia decorrer de frente à nossa sede. Portanto, isso deliberou-se. Eu mesmo, desde que cheguei no IJ, informei ao segundo comandante, com quem tive contactos várias vezes, que nós íamos realizar a nossa atividade de frente à nossa sede, na medida em que não fazia sentido irmos ao espaço indicado por eles. O MPLA realizou marchas, passeatas em todos os espaços da cidade, fechou ruas. Eu pergunto, a sede do governo provincial também é um órgão de soberania? Quando no dia 6 tentaram impedir a caravana do presidente para passar lá, é um órgão de soberania? Não, claro que não. A polícia estava exatamente a agir para intimidar e atrair-nos para a violência. Queria fazer uma questão, tenha abordado, por favor. A direção da UNITA diz que optou pela contenção para evitar uma escalada da violência. Mas episódios como este podem aumentar a tensão política no país nos próximos meses? Falando aqui de 2 pesos e 2 medidas? É assim, a direção da UNITA... santo Deus, eu vou pedir desculpas que essa coisa de falar ao telefone. A direção da UNITA orientou os seus militantes para não reagirem e estarem ali de forma pacífica. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara.
Os militantes da UNITA estavam ali de forma pacífica, não reagiram contra a polícia. Mas em momento algum recuaram. Em momento algum demonstraram medo. Aliás, há uma peça que vocês pensaram em que um militante ferido diz que, embora ferido, a luta deve continuar. Então, é importante que quem detém o poder político e todas as pessoas que estão na origem, que estão na base da organização das eleições e de garantir a estabilidade do país, tenham noção de que o povo é sim pacífico, mas o povo não tem medo. Que o povo é sim pacífico, mas que o povo não vai recuar. Que já ninguém está preparado, nenhum cidadão angolano está preparado que a UNITA volte a apelar serenidade diante de um ambiente de injustiça, diante de um ambiente de subjugação e de humilhação. Ninguém. Os contextos mudaram, o país mudou, a consciência mudou. Se no passado a UNITA não teve apoio do povo, quando dizimaram vários dirigentes da UNITA, hoje a UNITA goza de apoio do povo. Ou seja, está a dizer que a UNITA não vai apelar a serenidade e a calma à população se repetir algo do género? O importante é nunca recuar. Isto é o mais importante. Nós nunca vamos atuar contra a polícia. Nunca vamos atuar contra quem quer que seja. Mas nós nunca vamos recuar. Eu estou nessa cadeira, vou ficar nessa cadeira. Eles é que vão saber o que é que vão fazer. Nós não vamos apelar à violência nunca. Nós não vamos apelar à violência, mas nós não vamos recuar. Nós não vamos fugir. O que aconteceu hoje é um teste à nossa própria resistência. Ninguém fugiu. Eles estiveram lá desde as 4 da manhã e a altura em que eles saíram foi a altura que nós dispersamos também as pessoas. Por isso mesmo, ninguém vai recuar. E há aqui necessidade de todas as partes terem sentido de responsabilidade. No passado, nós apelamos sempre às pessoas para se manterem distantes de ambientes dessa natureza, mas hoje estamos lá, vamos lá. Imagina que é uma injustiça. Eu não preciso agir contra com violência, mas eu tenho que estar lá para reclamar uma injustiça. Tenho que estar lá. E cabe a esta pessoa fazer o que bem entender comigo. Nós não vamos agir com violência, mas também não vamos fugir. Uhum. E estamos quase uma semana depois dos acontecimentos. O que é que a UNITA tem feito até agora? Avança com uma queixa contra a polícia? Há uma queixa, já entrou nos órgãos de justiça do IJ. Há queixas vão entrarem nos órgãos internacionais, portanto há várias queixas que moveram-se. Já houve resposta da presidência àquela questão que o líder da UNITA colocou no início? Não consigo dizer nada, porque de lá para cá não sei, não consigo dizer. Para fecharmos, Nilito Equiqui, o que prevê para o futuro próximo de Angola, perante o que a oposição chama de intolerância política? Estamos quase em pré-campanha eleitoral. O que eu prevejo é um povo decidido a lutar pela soberania do seu país, é um povo decidido a lutar pela vontade e verdade eleitoral, pela sua vontade e verdade eleitoral, transparência. É um povo que não vai resignar do seu direito de construir um país. Por isso mesmo, eu acho que todos nós, enquanto políticos, temos que ter responsabilidades de conduzir o país para um rumo de estabilidade, democracia e de transparência. Porque nenhuma voz ousará apelar o povo a dizer fiquem tranquilos enquanto vos roubam. Não, ninguém vai acontecer. Acho que não vai acontecer mais. Acho que não, tenho certeza. Por isso é preciso todos nós termos responsabilidade. Que neste processo eleitoral ganhe quem efetivamente tem apoio do povo. E perde quem não tem apoio do povo, ponto. Se nós perdermos, perdemos. Se eles ganharam, ganharam. Mas se nós tivermos, a vitória for nossa, que nós tenhamos a possibilidade de governar Angola, porque o povo nos conferiu este mandato. O que você achou desta entrevista? Deixa a tua opinião nos comentários, que isso é muito importante. Até o próximo vídeo.